Gente, já aqui nessa parte, na sequência, nós temos uma técnica que é muito utilizada para líquidos. Então, eu coloquei aí contagem de bactérias da água, mas normalmente nós utilizamos para uma boa parte de líquidos, análises microbiológicas de refrigerantes. Oh, mas como é que faz uma análise de refrigerante, aquele monte de gás? Primeiro você tira o gás do líquido e depois passa por uma contagem como essa, que é a membrana filtrante. Qual é a base do conhecimento da membrana filtrante? A membrana filtrante consiste em você pegar uma amostra e passar por um filtro, nitrato celulose e acetato celulose, normalmente são esses dois mais comuns, em que eles contêm poros, e esses poros podem ser, você pode comprar o filtro com diferentes tamanhos de poros. Pode ser um poro grande, um poro bem pequenininho, um poro maior. Esses poros podem variar de tamanho. Então é 0,80 micra, 0,45 micra, 0,22 micra, 0,10 micra, ou seja, o diâmetro do poro, tá? Lembrando, o que é uma micra mesmo? É a milésima parte de um milímetro. Ou seja, uma micra é eu pegar 1 milímetro e dividir por 1000. Essas medidas que eu estou falando é 0,8, 0,45, 0,22, 0,1. Ou são valores infinitamente menores do que uma micra, né? 0,1 é 10 vezes menos do que uma micra, tá bom? E esses poros, quando você submete o líquido a passar, é claro que micro-organismos que tenham tamanho superior ao diâmetro do poro vão ficar retidos e o restante passa. Para isso, nas análises microbiológicas, aqui está o exemplo. Então, olha aqui, ó. Essa daqui é uma fotomicografia, o tamanho dos poros, que é bem uniforme, e aqui micro-organismos que estão retidos porque eles não conseguiram passar pelos poros. Tá? Então, você tem o líquido, ele é forçado a passar por aqui porque o poro é tão pequenininho que se eu deixar agir somente a força gravitacional, ele não vai conseguir passar. E por isso eu utilizo, por exemplo, uma bomba de vácuo que vai retirar o ar daqui e forçar com que esse líquido passe por este filtro. E aí o líquido passa e as bactérias com tamanho maior do que o diâmetro do filtro ficam retidas. Para análise microbiológica, por exemplo, de água ou de refrigerante, nós utilizamos um filtro com diâmetro de 0,45 micra. Por quê? Se eu utilizar um filtro com diâmetro menor, muitos micro-organismos vão ficar retidos. E o nosso objetivo é ter um tamanho de poro, conforme está mostrado aí, em que a Escherichia coli, que é o organismo, o indicador de qualidade microbiológica para a água, por exemplo, fique retido. Então, 0,45 micra é o tamanho de poro ideal para a retenção de Escherichia coli. Aí eu submeto a esse processo de filtração e, como é uma membrana, eu pego esta membrana e coloco numa placa de Petri com meio de cultura. Aí vai acontecer o quê? Bom, esta daqui é a membrana, né? Cheia de poros. Aqui embaixo, se eu colocar numa placa de Petri, vai ficar cheio de meio de cultura. Esse meio vai conseguir atravessar e fornecer nutrientes para essas bactérias, que vão se multiplicar e formar colônias. E aí depois eu faço apenas a contagem. Está aqui o exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho uma placa de Petri. Aqui é uma membrana quadriculada, tá vendo? Os quadrinhos aqui que só servem, eles servem mais para facilitar a contagem. E aí eu procedo à contagem microbiana, ou seja, cada uma destas aqui é uma UFC, unidade formadora de colônia, porque foi uma bactéria que ficou presa no filtro e a partir dali, depois que eu coloquei em meio de cultura, ela começou a se multiplicar, formou uma colônia, unidade formadora de colônia. E aí eu faço a contagem e verifico na legislação se está dentro dos parâmetros ou não. Ok? É claro que a membrana filtrante, junto com o meio de cultura,
Se eu utilizar um meio de cultura seletivo, ou seja, ele vai otimizar o crescimento de um determinado micro-organismo. Então eu tenho, por exemplo, meios de cultura que são seletivos, que vão me fornecer, quando eu incubar, usando uma temperatura adequada, eles vão me dar, por exemplo, coliformes totais e E. coli. Ou ele vai diferenciar coliformes termotolerantes de E. coli. Então eu vou ficar sabendo na contagem, por diferença de cor, né? Então por isso a gente chama meios cromogênicos, tá? Cromogênico porque varia a cor. Tem meios fluorogênicos, que tem a questão de fluorescência, ou seja, uma E. coli, por exemplo, posso colocar um fator nutricional que só a E. coli utiliza, então ela pega esse nutriente, absorve, e aí quando eu coloco uma luz ultravioleta, esse nutriente que foi marcado com um componente fluorescente brilha. Então eu vou ficar sabendo aonde tem colônia de bactéria de E. coli, por exemplo, porque ela vai florescer. Isso é utilizado também para outros meios de cultura, tá? Todos fluorogênicos. E os cromogênicos, que dão diferença de cor. E assim por diante. São chamados meios seletivos. Eu posso utilizar meio seletivo nessa técnica e aí fazer análise. É uma análise mais rápida, não precisa ficar... É uma contagem direta, né? Então eu tiro a amostra de água, por exemplo, refrigerantes, você tem que analisar 100 ml. Então eu faço a medida de 100 ml numa proveta com exatidão, coloco no sistema, filtro 100 ml e depois eu posso colocar a placa para incubar. Havendo o crescimento microbiano, eu procedo a contagem e vejo, deu E. coli? Deu. Quantas? Uma. A água não é mais potável, né? Agora, eu tenho um pouco de dificuldade de, por exemplo, fazer uma análise dessa em outros tipos de amostra, que tiver muito material particulado. Por quê? Porque vão entupir logo o filtro, né? Então, eu tenho que proceder, por exemplo, a diluição seriada, né? Alguma coisa assim, para poder fazer a análise. Porque senão eu vou ter muito material que vai entupir o filtro e não é um micro-organismo. Então é mais difícil eu trabalhar com eles, ok? E isso a gente, com a prática dentro do laboratório, a gente consegue ir identificando quantos tubos numa determinada amostra de solo, numa amostra de leite, se vier uma amostra de água, a técnica de membrana já é o suficiente. Então isso vai variar conforme a experiência que a gente vai adquirindo dentro do laboratório. Tem uma outra técnica que é muito utilizada, aí ela pode ser utilizada para amostras de material um pouco mais particulado, né? É a chamada número mais provável. É uma técnica antiga, mas ainda muito difundida em muitos laboratórios, mesmo para análise de potabilidade de água. Consiste num procedimento que combina microbiologia, crescimento em tubos de ensaio, com diferentes meios, e com uma análise estatística. É por isso que o nome diz número mais provável. Essa técnica, ela pode trabalhar com 3 conjuntos de 5 tubos, tá? Em que um deles eu coloco a alíquota de 1 ml em cada tubo, tá? Depois 0,1 ml na segunda fileira de tubo e 0,01 ml no tubo na sequência final. E aí depois eu verifico a virada, tá? E produção concomitante de gás e tudo mais, eu vejo na combinação desses tubos e vou para uma tabela, onde, através das técnicas de combinação, né, de número mais provável, eu chego a um número mais provável de unidades formadoras de colônia naquela amostra. Veja aqui, por exemplo, esses tubos. Tá? Então você inoculou, fez a inoculação, bonitinho, esperou 24 horas, né, um pouquinho mais, aí partiu para o resultado da leitura. Aí vamos supor que no resultado da leitura eu tive 3 tubos viraram no de 10 ml, 2 tubos viraram no de 1 ml na segunda fileira
e um tubo virou na de 0,1. Aí eu tenho que pegar esses dados e ir para uma tabela. Essa tabela, justamente, ele apresenta, isso daqui é só um pedacinho, tá? Da tabela. Que ela vai com várias combinações. Mas aqui tá vendo, ó, a primeira coluna é a primeira sequência de tubos, tá? De 10 ml. A segunda sequência de tubos, que é de 0,1. E o terceiro é a sequência de 5 tubos de 0,01. No caso aqui do meu exercício, eu obtive 3, 2, 1. Então, eu vou na tabela 3, 2 e 1. Resultado, quantos números mais prováveis de bactérias por 100 ml, que foi a amostra analisada? 17. Tá? E ele oscila entre limite inferior de 7 e superior de 40. Ou seja, é um referencial estatístico, mas com uma margem, uma amplitude muito grande. É por isso que a contagem direta ela é mais interessante, nesse caso pela membrana, para análise de água especificamente, potabilidade, porque você já vai, já parte ali da contagem e é aquilo. Aqui vocês veem que é a margem muito grande. Tá certo que para potabilidade, tendo uma, tendo 100, é tudo a mesma coisa, ou seja, água é imprópria para consumo. Tá? Mas se eu precisar de descrever o potencial de risco, aí já complica um pouco, porque a margem de limite superior e inferior é bem grande nessa técnica. Mas, enfim, é uma técnica que é utilizada em grande parte dos laboratórios, porque ela é mais barata, né? Dá trabalho, mas ela é mais barata, demora também, mas voltando, é mais barata. Então, por isso, ela é muito utilizada ainda, ok? Voltando a falar sobre a diluição seriada. Lembra que eu comentei que você, uma vez colocando a placa, você tem que espalhar? Você tem que saber muito bem como espalhar. É por isso que o técnico ou a pessoa responsável, ela tem que fazer todo o procedimento. Por conta da dosagem e por conta da técnica do espalhamento. Você tem que minimizar o erro. Por quê? Porque você pode ter isso aqui. Ou seja, você pode ter um espalhamento uniforme ou um espalhamento com acidentes de rasgar o meio ou de colônias ficarem aqui amontoadas. E isso tudo inviabiliza a contagem. Você não consegue. Por isso que é interessante que a mesma pessoa faça com muita calma, sem pressa, para que haja um espalhamento bem uniforme da amostra, homogeneização da amostra, para você distribuir bem os micro-organismos dentro do líquido, para retirar uma alíquota, colocar na placa e espalhar de forma que você tenha um espalhamento perfeito desses micro-organismos. Tá? Aqui também é a mesma coisa, a visualização daquele slide, ou seja, com um resultado de espalhamento interessante. Aqui está muito concentrado, mas você consegue identificar os micro-organismos. Tá? Olha aqui um rasgo, coisas que não podem ser admitidas num processo de plaqueamento, de diluição ou o que seja. Tá? Aqui, ó, bactérias aqui no centro, isso aqui é o detalhe dessa placa, aqui na beirada. Isso não é admissível porque você não consegue fazer uma contagem numa placa como essa. Ok?